Boa noite, amados irmãos. Amém. Sentado onde você está, mais uma vez, cumprimenta aí com a paz do Senhor Jesus, quem está perto, quem está longe de você. A paz, irmãos. Deus abençoe de lado, à frente, atrás. A paz, queridos. A paz, irmãos. Oh, maravilha. Diga assim, ó, nunca tinha visto você tão bem. Você está tão bem. Glória a Deus. Pastor não está com cara de que está não, pastor profetiza, declara a bênção do Senhor, amém? Você não tem fé não? Hein? Amém. Então declare a bênção na vida do seu irmão, diga, eu te abençoo, meu irmão, se não está bem vai ficar, porque com Jesus é assim, nós não esperamos que as coisas estejam sempre bem para adorá-lo, nós o adoramos por quem Ele é, e não pelo que Ele tem para dar. Porque se Deus é Deus, Ele merece adoração. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. E nós o adoramos assim, amém? Mas Ele é, Ele sempre será. Por favor, para que vá me desacostumando a te fazer isso, eu estou indo devagar, né? Então antes eu fazia o tempo todo, agora eu estou bem menos. Então vou fazer antes da mensagem, né? Pergunta para o teu irmão assim. É para perguntar, tá? Você espera Jesus? Você está esperando? Ele breve vem. Falta tão pouco. Esses dias alguém falou assim para mim: não, pastor, ainda falta isso, aquilo outro. Eu falei: falta nada. Ele vem a qualquer momento e nós o aguardamos, ansiosos. Não aquela ansiedade doentia, não aquela falta de paz, pelo contrário, aquela coisa gostosa de dizer: Ele vem. E vale a pena continuar lutando, vale a pena continuar crendo, mesmo quando as coisas não estão bem. Nós acreditamos que tudo vai ser conforme o que a palavra diz, amém? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem. Eita maravilha! Vai ser muito maravilhoso, não vai, meu irmão? Imagina naquele grande dia em que nós vamos rever nossos amigos e irmãos que já foram antes de nós, tá? Eu tenho certeza que eu vou ouvir assim, ó: é uma onda. Só os fortes sabem o que eu estou falando. Amém? Porque a nossa esperança é a sua vinda, irmãos. É uma paz que o mundo não entende, porque eles têm medo da morte, e nós sabemos que ela não é o fim. Disseram um dia: não, ela é só o começo. Eu digo: não, o começo para mim é a vida mesmo. A morte, sabe o que a Bíblia diz para os salvos? A palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz que os santos do Senhor não verão a morte. Quer dizer que não vão morrer, pastor? Não, quer dizer que não vão ver. Sabe aquela velha de capuz com a foice na mão? Esquece. Nós vamos estar aqui e daqui a pouco já estaremos lá com o Senhor. Por quê, pastor? Porque o nosso dono também é dono das chaves da morte e do inferno. Por isso que a palavra diz: aonde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória da vida. Amém? Por isso nós estamos alegres. Diga graças a Deus. Diz para o teu irmão assim: cansado, mas alegre. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos começar hoje uma campanha
de oração em favor da família. E essa campanha vai tomar como base esse texto que nós lemos hoje, ler aqui. Eu gostaria muito que você pudesse, de fato, nessa campanha, se empenhar em fazer esse propósito de oração. Tudo bem? Deixa eu explicar já agora como é que nós vamos fazer. Nós vamos, a partir da próxima quinta-feira, iríamos começar hoje, mas como eu sei que alguns estavam aproveitando o feriado e não daria tempo, eu também precisava dar um descanso para os obreiros. Ontem nós saímos daqui, era quase meia-noite, né, pintando aqui dentro, pintando lá fora. Tá bacana? Tá bonito? Amém? Vai ficar mais. Olha pro teto aí. Você acredita que botei na cabeça que eu vou pintar esse teto, irmão? Vou pintar esse teto todinho. Ontem eu falando com os irmãos, olhando para cima, eu disse: Jesus, me dá um pescoço bem robusto, né? Pintando, tá? E eu gosto demais de pintar, gosto demais. Mas esse roda-teto, já comprei a tinta, tá ali, vai ficar bem azulzinho. Aí ontem o presbítero Alisson falou assim: pastor, quanto de fita que a gente vai precisar para isolar esse negócio todinho? Eu falei: não sei, só sei que vai ser assim, tá? Nós vamos pintar tudo, vamos pintar todas as grades, vamos pintar todas as portas e vamos fazer o melhor para a casa do Senhor. Amém? Acredite, novembro vai ser, ralado, tá? Os irmãos aí de fé aí, os irmãos estão botando para quebrar, irmão. Estão me surpreendendo os irmãos aqui, viu? Tá? E se você olhar para os mais idosos aí, irmão, é só a capa, viu? Por fora, não se engane não, meu filho, tá? Estão botando para quebrar, irmão. Os mais novinhos vão cansando, buscando cadeira, e os irmãos olham assim, aí eles ficam com vergonha de sentar e continuam trabalhando. Tá assim, né? Amém? Em nome de Jesus. E assim a gente vai fazer o mês de novembro todo trabalhando aqui para Jesus. Vamos aos poucos, todos nós trabalhamos, né? Eu também. Então não temos o dia para estar aqui fazendo, só temos a noite. E à noite nós vamos fazendo. Faz um pouquinho, 2 horas, no outro dia faz um pouquinho mais 2 horas, e assim a gente vai de pouquinho em pouquinho. Amém? E eu vou precisar, meus irmãos, que quem puder me ajudar, ajude. Deixa eu até aproveitar logo agora. Nós, antes de sair do templo antigo, nós havíamos iniciado um projeto, né, de ajuda para a obra. Nós chamamos esse projeto de As Colunas da Obra de Deus. Eu pedi aos irmãos que quem puder, repete, quem puder. Eu não quero ninguém passando fome, eu não quero ninguém deixando de pagar suas contas, eu não quero ninguém passando necessidade para isso, tá certo? Não precisa, porque o Deus que eu creio é o Deus de 2 Coríntios capítulo 9, depois você vê lá, está escrito que Ele dá semente ao que semeia e pão para comer, para que você não misture as coisas, nem plante o pão, nem coma a semente, cada coisa no seu devido lugar. Eu creio que Deus pode te abençoar para que você possa ajudar a obra, é assim que eu creio. Não precisa vender nada que é seu, não precisa nada disso. Deus é que vai nos dar o recurso que nós precisamos. Mas quem quiser ajudar, o que você vai fazer? Você vai pegar um envelope, não agora, na hora da oferta, e você faz um voto com Deus, tá? Eu tinha colocado um propósito de 6 meses, mas não, nós vamos ampliar isso. Nós vamos fazer um propósito de 1 ano. Vai ser o mais longo propósito que nós já tivemos desde 2005. Vai ser 1 ano inteiro. Amém? 1 ano inteiro de propósito, para a gente poder fazer tudo o que nós precisamos fazer aqui nesse templo. Amém? Tudo que for necessário nós vamos fazer, e vamos fazer porque Deus vai abençoar. Então, se você quiser, você vai fazer um propósito, nos ajuda todos os meses, uma oferta de R$30 ou de R$10, segundo a sua condição. Quem pode fazer com 30, pastor, eu posso, não vai me prejudicar em nada, eu consigo fazer, você faz de 30. Pastor, não posso. Tem gente que está desempregada, não posso, pastor. Mas com R$10 eu posso. Você faz com 10. 30 ou 10, segundo que você puder. Pastor, no mês que eu puder só
10 e no outro eu puder 30, posso? Pode, conforme você puder. Tudo bem? O que eu não quero, que você deixe de pagar nenhum boleto seu. Olha para o seu irmão aí, diga, se ligue, viu, irmão? Se você não pagar, a Coserne corta. Não, meu Deus, Jesus, o gerador do céu, liga aqui. Gerador do céu, não, filho. Jesus cego, olha, eu vi isso, irmão. Cego o homem da Coserne para errar minha casa, olha. Coitado do pobre do trabalhador lá, tem nada com isso. Que culpa que o homem tem que você não pagou o negócio? Cegar o homem, isso não é oração de crente não, você não é crente não, irmão. Isso não é oração de crente não, tá? Pague o teu boleto, para com isso, tá certo? Não faça isso não, tá errado. Vamos lá, vamos aqui a palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do primeiro verso, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, talvez na sua versão esteja discípulo dos profetas, dá no mesmo, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo, o quê? Temia ao Senhor, era temente, era servo de Deus. O que mais? E veio o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Vamos entender isso aqui. Está Eliseu lá, chega a mulher, pede uma palavra e fala: olha, preciso de ajuda, Senhor. Me ajude, me socorra. E ela disse: tu sabes que o meu marido, teu servo, temia Deus. Era alguém que Eliseu conhecia, era um discípulo de profeta. Aqui, para facilitar o nosso entendimento, vamos imaginar que é como se fosse um desses obreiros. E a esposa chegasse depois de falecido, dissesse: pastor, o senhor sabe, meu marido era aqui da obra, morreu. E fez, sabe o que, pastor? Deixou uma dívida para mim. E sabe o que mais? A dívida é tão grande, é tão alta, que os meus 2 filhos vão ter que ser escravos, serão escravizados para pagar a dívida. Olha para o teu irmão e fala assim: que dívida é essa, meu irmão? Irmão, tem gente assim. Graças a Deus que hoje não existe mais essa coisa como nessa época. Nessa época era assim: se a dívida fosse muito alta e a família não tivesse com que pagar, pagaria-se escravizando os filhos, até que a dívida fosse paga. Ou seja, ia trabalhar de graça. E não entenda aqui a escravidão como aquela coisa do Egito, está levando chicotada, não é isso. Mas era trabalhar de graça, e o soldo, o salário que deveria receber, não receberia. Ia abatendo, amortizando a dívida, até que ela zerasse. A mulher entra em desespero, diz: olha, o credor já veio e quer levar meus 2 filhos, me socorra aqui, Eliseu. Então eu preciso fazer, irmãos, algumas ponderações logo de cara. Esse camarada que morreu, ele era o quê? Discípulo de profeta. O texto não é claro ao dizer se ele era discípulo de outros profetas ou do próprio Eliseu. Mas independentemente de quem fosse o profeta, ele era discípulo de profeta. O discípulo, ele deve replicar, reproduzir aquilo que aprende. Sim ou não? Esse é o princípio básico de discípulo. Ele aprende de um mestre, ele aprende de um discipulador, de um tutor, e reproduz aquilo. Mas como alguém é discípulo de profeta e faz o contrário? Porque não diz a Bíblia que Eliseu andava pedindo socorro financeiro ao rei ou a quem quer que seja.
Não que a pessoa de Deus não possa passar um aperto, não entenda errado, por favor. Eu preciso de um adendo aqui nisto, para que você não interprete errado. Mesmo você sendo de Deus, mesmo você sendo uma pessoa consagrada, de oração, de leitura, pode acontecer na sua vida um período de luta, um período de um agravamento financeiro. Pode acontecer, e isso não significa que você está em pecado. Pode significar que você fez escolhas ruins. Pode ser. Mesmo de Deus, mesmo você sendo uma pessoa de oração, você pode fazer escolhas ruins e isso trazer como consequência dificuldades financeiras. Isso pode acontecer. Está me entendendo? Sim ou não? Não quer dizer que a pessoa não seja de Deus, mas especificamente no caso desse camarada, ele deixa a rolar uma dívida que se torna de fato uma bola de neve, se torna impagável. E eu tenho dito isso ao longo dos anos, irmãos. Às vezes, as lutas financeiras vêm sobre a família porque não há nenhum tipo de controle. E eu tenho dito, irmãos, nem é falta de bênção, porque tem pessoas que não é bastante. Nenhuma bênção será suficiente, nenhuma. A pessoa vai dar um jeito de gastar tudo e ficar zerada. Esses dias atrás, acho que umas 3 semanas atrás, ou 2 semanas atrás, eu estava ensinando na igreja algo muito importante sobre isso. E eu dizia que quando a bênção de Deus vem, atenção, se você não ouviu no dia, ouça hoje. Quando a bênção de Deus vem, ela nunca, repete comigo, nunca, mais uma vez, nunca, mais uma vez, nunca vem para uma pessoa. A bênção de Deus nunca vem para uma pessoa. Ela sempre vem para um grupo de pessoas e até para uma nação. Então, se eu sou canal de bênção de Deus, eu entendo que a bênção de Deus vem para mim e também para que eu melhore a vida de alguém. Isso quer dizer, pastor, que tudo que eu pego e o que sobra eu tenho que dar? Não, você não tem que dar tudo. Mas entenda, toda vez que sobra, uma parte disto tem que ser repartido com a vida de outra pessoa que tem menos que você. Tá claro? Estou falando de oferta? O que você acha? Não. Eu estou falando de vidas, de você repartir com vidas. Não é aquela coisa de crente pidão. Atenção a isso. Mesmo sendo crentes, tem crente pidão, que não pode ver você não ter nada, que quer arrancar um pedacinho. Não é isso que eu estou falando. Então veja que há limites claros, limites nítidos, porém tênues. A divisa é muito tênue e você tem que ter sabedoria para entender. Então vem a bênção. A bênção primeira é para quê? Para que eu supra a minha necessidade. Você sabe a diferença entre necessidade e vontade? Sabe? Necessidade e vontade não é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho muita vontade por coisas doces, mas doce não é uma necessidade, é apenas uma vontade. Sendo que, se eu não tomar cuidado, a minha vontade por doce pode se transformar numa compulsão. E aí sim, essa vontade se torna uma necessidade. Eu não aguento viver sem comer doce. Eu não aguento comer um pedacinho de doce.
Eu como um, como dois, como três. Já viu aquela pessoa que compra ou faz um pudim, põe na geladeira, instante vai lá e pega um pedacinho? Isso não é uma necessidade, mas pode se tornar por causa da compulsão. Então, quando eu estou falando aqui, estou falando especificamente de necessidades. A bênção vem para suprir o quê? Necessidades. Não é vontades, é necessidade. O que é necessário, o que é preciso, o que é indispensável. É para isso que a bênção vem. Supriu a minha necessidade, supriu. Sobrou bastante. Agora eu tenho que repartir com outras necessidades. Isso sou eu que faço. É o movimento que é meu, que parte de mim para outros. Não que os outros querem levar de mim, entende? Mas o que eu proponho a fazer, a ajudar. Uma parte ajuda, a outra parte tem que ser reservada como organização para uma emergência. Então, se você ganha, um exemplo aqui para ficar mais claro, se você ganha, por algum motivo, uma herança, sei lá, 100 mil reais, 100 mil, mas a sua necessidade mensal é 3, pastor, com 3 mil está resolvida a minha situação mensal, beleza, mas tem pessoas que se você der 100 mil, daqui a menos de 10 anos, ela não tem nada, zero, é arriscado, ainda está devendo, porque ela arruma meios de gastar, e hoje está muito fácil, hoje está facílimo, você vai na loja se você quiser, de casa, você faz só assim, ó. Olha que vestido lindo. Esse sapato, menino, essa sandália. Eu preciso de uma sandália dessa. Quantas coisas você tem que você nem precisa? Irmão, tem gente que se for catar as bugigangas de casa, o irmão Ailton tem que juntar mais uns 3 colegas para tirar. O tanto de buxinganga que a pessoa tem em casa, meu filho, dá para montar uma loja daquela de novos e usados. Sim ou não? Dá. Então, fixe a mente em que? Necessidade. A bênção é para suprir necessidade. Supriu a minha, eu vejo de alguém próximo a mim, a ordem bíblica é essa: primeiro os domésticos da fé, certo? Mas família também, você supre ali quem você pode, ajuda quem você pode, reserva uma coisa para uma emergência. Fez isso, está correto, meu irmão, está na bênção. Mas o cara não fez. Provavelmente era aquele discípulo relapso, que só estava lá, mas nunca praticava nada, nunca fazia nada. Porque tem pessoas que são assim, irmãos, não importa quantos anos passem ouvindo, não vão aprender, não aprendem. Mas por que não aprende, pastor? Vai saber, cabeça dura, gosta de dar, com a cabeça na parede, só pode ser. Porque vai lá, meu irmão, todos nós somos passíveis de cometer um erro na vida. Pergunta para o irmão: tu já cometeu algum erro que te deixou apertado financeiramente? Pergunte. Já? Como é? Quem nunca? Pois é, quem nunca? Pois é. Pergunta para o teu irmão: tá doendo, tá? Pergunta: tá difícil? Agora tu vai fazer só mais essa pergunta e eu paro. Pergunta: vai fazer de novo?
Bom, o lógico é que não, né? O lógico seria dizer, não, mas depois dessa, deu, nunca mais eu caio numa dessa, nunca mais. Mas tem gente que não. Ela vai zerar a dívida, zerou hoje, amanhã, pode ir lá, fez de novo. Fez de novo. Aliás, tem gente que se pagar o cartão agora, se aparecer no aplicativo, plim, voltou, sabe o limite? A pessoa já corre se ela estiver no shopping, danou-se. Lá mesmo ela já vai se desgraçar de novo. A irmã falou assim para mim, pastor, eu não sei o que é não, porque parece que as lojas ficam assim, venha. Eu falei, é o Satanás, irmão, não pode uma coisa dessa não. Você passou um aperreio triste, parcelou em trocentas vezes, se apertou, né? O pessoal da família criticou, né? Passou aperto, passou aperreio, zerou a conta, vai de novo? Você gosta de apanhar. Isso não é de Deus não, irmão. Vivendo sofrimento, na angústia, desespero, o povo ligando, né? E tem gente que o telefone toca, a pessoa já vai se tremendo já. E quando é aquela prestação que vai o motoqueiro na casa da pessoa? Irmão, bebê, a pessoa. Isso é bom quando tem aqueles meninos em casa, né? Que vai lá no portão e fala assim, manhã disse que não tá não. Bem pregado. Acho bem pregado. Tá? Porque às vezes a pessoa compra o que não precisa, irmão. O que não é necessário, irmãos. Tem itens que são necessários, que são realmente de uso contínuo. Roupa, calçado, certo? Comida. Mas até nisso tem gente que exagera, irmão. Compra coisa exagerado. Tá? Pastor, mas é minha feira. Faça, meu filho, bota para quebrar. Não estou nem aí não. Só estou dizendo para você que às vezes é desnecessário o que a pessoa faz. Tá? Eu não deveria falar isso, mas eu vou falar. Estava passando no mercado, eu vi uma discussão que eu achei tão engraçada, irmão. A mulher, a esposa, dizendo, não tem cabimento. Eu aqui do outro lado do corredor, achando que era uma coisa de menino. Não, como é que pode? Eu passei, voltei no mesmo corredor, ainda estava confusão. Era o cara, o marido, brigando para botar bagana dentro do carrinho. E a mulher brigando, tá? Eu falei, que coisa estranha. Vou. Quando eu vou lá do outro lado dos frios, tá a mesma confusão. Ele querendo botar danoninho e ela dizendo não. Mas eu gosto. Se pode, meu filho. Pode. Ninguém tem nada com isso. Mas tem coisas que são supérfluas, irmãos. E a pessoa se engancha, se enrola em coisas supérfluas. Está me entendendo? Pastor, o senhor está dizendo que um adulto não pode comer, né, um iogurte? Meu filho, pode. Se não for diabético, pode. Coma. Mas se a mulher estava tão desesperada daquele jeito, brigando, é porque provavelmente ia faltar em outro item de maior necessidade. E tem gente que não tem senso. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher, tá? Eu, por exemplo, no supermercado sou o motorista do carrinho. Só. Me solta para ver. Para onde é que eu vou? Eu vou para as baganas também, meu filho. Eu me solidarizo com o rapaz. Eu entendo. Se deixar, eu boto tudo que é bagana, meu filho, tá? E a proteína? Aí a pastora que você vire lá. Eu quero a minha bagana. Mas não pode. Então eu vou seguindo aqui, só no carrinho. Aqui, né? Passa a direita, segunda, terceira. Dou a curva, volto. Tá? E ela vai botando um negócio lá e eu fico acompanhando. Então tem que ter senso.
Você pode dizer para o seu irmão, só mais essa vez? É preciso ter senso. Porque senão você vai estar apertado, a cabeça perturbada, agoniado, angustiado, e depois começa a se questionar. Porque Satanás aproveita-se dessas oportunidades, começa a questionar. Poxa, irmão, eu vou para a igreja, irmão. Poxa, eu vou para a igreja, eu oro, irmão. Eu busco a Deus, irmão. E essa vida agoniada, irmão, como é que pode? Aí Satanás começa a soltar no ouvido da pessoa: quando tu era do mundo, tu não vivia aperreado assim não. Aí a pessoa começa a concordar: é mesmo, no tempo que eu era do mundo até sobrava, eu ainda farriava, e sobrava, agora não sobra mais não. A pessoa começa a duvidar da fé, começa a duvidar de Deus, irmão, isso é perigoso. Está me compreendendo? Sim? Diz então a Bíblia Sagrada, irmãos, que a mulher chega e diz: ele é teu servo, irmão, servia ao Senhor, e agora vão levar meus filhos. Como é que pode uma situação dessa? Diz o texto, verso 2, meu Deus, ainda estamos no 2? E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? É como quem diz assim: e eu com isso? Culpa que eu tenho? Vocês que fazem a conta e eu tenho que resolver? Ele pergunta: declara-me, o que é que tens em casa? O que você tem lá para tentar resolver esse negócio? A mulher diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tenho nada, só tenho um pouco de azeite em casa lá. É só o que eu tenho, só. O profeta diz: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Pede para todos e não peça pouco. Traga muitos vasos, muita vasilha. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, porque tem coisa que não é para estar contando para gente de fora, e você fica dando com as línguas no dente, essa língua abençoada que não consegue ficar quieta dentro da boca, sai contando coisa que não é para contar, coisa que ninguém vai resolver, coisa que não é para ninguém saber. O profeta está dizendo: tem coisa que é só você e sua família, meu irmão, só vocês, não tem que os outros estar sabendo não. Eu não estou falando de não pedir ajuda, não confunda, nós vivemos em comunidade, você não deve passar fome, você não deve passar angústia sozinho, isso é proibido na Bíblia. A palavra de Deus diz: levai as cargas uns dos outros. A gente tem que se unir e socorrer quem está em dificuldade, mas existem coisas que não é para ninguém estar sabendo. É você e Deus, sua família e Deus. Fecha a porta, disse ele, e deita o azeite, derrame em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. O profeta já está dizendo antecipadamente que as vasilhas ficariam cheias. Isso é profecia. Isso é dizendo antes o que ainda vai acontecer. Partiu, pois, dele, e o que? Fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia, porque tem coisas que você não deve delegar a ninguém. Existem coisas que você não consegue, não vai conseguir fazer sozinho, vai ter que pedir ajuda, vai ter que compartilhar. Mas existem coisas que é missão sua, que não deve ser delegado a ninguém. É você que tem que fazer. Ela é que enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há vaso nenhum. Então o azeite parou. O azeite só parou quando não havia mais vasos para encher. O que é que você entende com isso? O princípio do reino que eu já ensinei aqui: nada pode ser desperdiçado.
não vai ficar derramando azeite à toa, mas enquanto tiver vaso para comportar, vai ser multiplicado. Pastor, por que não há multiplicação na minha vida? Provavelmente não há vaso, não há espaço para encher. Se houver espaço na sua vida para o azeite, se houver espaço para a unção, ela vai vir. Amém? Você está me entendendo, sim ou não? Preste atenção, verso de número 7. Então ela veio e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ele está dizendo, é sustento para a vida. Você vai viver comercializando azeite. A mulher saiu no mesmo dia de desesperada, de endividada, para empresária. Amém? Pastor, eu não acredito não. Bom, então você preste atenção, porque ela disse e descreve a dívida como impagável. Seria necessário os 2 filhos como escravo para pagar a dívida. Com o que foi arrecadado, com o que foi multiplicado, com o que foi colocado nos vasos, o profeta disse: você vai vender, vai pagar a dívida e vai viver do que sobrou. Amém, irmãos? Alguns princípios precisam ser recordados aqui nessa noite. Primeiro, em momentos de desespero, olhe com quem você conversa. Ela não foi com a vizinha, e eu não estou dizendo que as suas vizinhas são fofoqueiras. Olha aí para sua irmã aí. Eu não disse isso. Eu não estou dizendo. Mas ela não foi falar com a vizinha, ela não foi para a esquina, ela não foi colocar nas redes sociais. Porque tem gente que já gosta, irmãos, de uma vitimização. Ai, ninguém me ajuda. Ai, ninguém me quer. Aí bota isso nas redes sociais. Você acha que o povo está se importando com você? É mesmo? É sério que você acha isso? Que as pessoas vão olhar: olha, tadinho, está sofrendo, vamos orar. Tadinho, está sofrendo tanto, está sozinho, está sozinha, está desempregado, está passando aperto, vamos orar. Irmão, o povo em rede social quer saber de problema de ninguém não, irmãos. Não querem não, irmãos. Se rede social fosse o lugar de estar compartilhando problema, ninguém colocava foto sorrindo. As pessoas só botam foto de paisagem, de viagem, de sorrindo. Você não vê uma foto da pessoa assim, ó. Vamos ver. É tudo sorrindo, é ou não é? Tudo sorrindo no campo, na praia, na piscina. É tudo uma vida maravilhosa. Aí os outros que estão angustiados abrem o aplicativo e assim: olha, fulano está na praia, e eu aqui nessa miséria, nessa desgraça. Às vezes a pessoa está na maior desgraça da vida. É só uma fachada. Às vezes a pessoa não está nada bem. Tem gente que faz isso, irmão, tira a foto sorrindo, quando dá o clique, termina, a cara descai de novo. Não está nada bem. Então pare com isso. Pare de achar, sabe, que você contando os seus problemas para as pessoas, isso vai melhorar. Não vai. Existem pessoas certas para ouvir problemas. Quais são, pastor? São aquelas que oram e agem. Repete comigo: oram e agem. De novo, oram e agem. Porque tem coisas que não são resolvidas orando não, meu filho. Mas pastor, peraí, pastor. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Verdade. Mas tem coisas que não é oração, é ação, é atitude. Então tá aí, o irmão chega: ai, pastor, estou morrendo de fome. Pastor, não tem nada lá em casa.
Nem água na geladeira, porque a água foi cortada. Tem nada. Aí a gente reúne os irmãos. Irmãos, vamos orar aqui por esse irmão. Fica aqui no meio. Irmãos, nosso irmão aqui, coitado, está passando fome. Vamos orar aqui pelo miserável que está passando fome. Mas pastor, não tem. Você não tem como resolver, né? Tem não. Tem 5 conto? Tenho. Dá os 5. O outro dá mais 5. O outro dá 2. O outro dá 1. Aí compra uma refeição para a pessoa. Pastor, eu trabalho, no meu trabalho eu recebo uma cesta básica. Sacolão. Eu nem preciso muito não. Dá o sacolão para a pessoa. Aí sim. Amém? Aí sim. Mas são poucas as pessoas com essa visão. São poucas. Pouquíssimas. São poucas. Que são de ação. Que dizem, vamos lá, vamos resolver esse negócio agora. Então se não vai resolver, por que eu vou contar? Só para ficar sabendo da minha vida? Só para ficar sabendo da minha intimidade? Para quê? Eu não estou dizendo isso, gente, para que você se feche. Eu não estou dizendo isso, pessoal, para que você sofra calado. Poxa vida, eu sou psicólogo. Eu sou contra sofrer calado. Eu sou a favor de que a pessoa compartilhe. Mas eu estou dizendo é com quem tem que ser compartilhado. Ela vai com o profeta. Ela vai com o homem de Deus. Está dizendo, pastor, que nós só podemos contar com o Senhor? Não, não. Aqui tem muitas pessoas que são sérias, são de oração, são pessoas que realmente vão orar com você. Se puder resolver, ela vai resolver. Não estou falando só de obreiros, não. Só de obreiros, não. Tem muitos irmãos aqui que são de ação. O que podem fazer, vão lá e fazem. E ponto. Amém, irmãos? Ela vai ao profeta. O profeta dá a orientação, o que ela faz? Exatamente como ele disse. Tem gente que tem um problema sério de teimosia crônica. É um teimoso crônico. Nem tem motivo para teimar, mas teima. Porque gosta de teimar. Porque é mais fácil dizer quem manda em mim sou eu. Eu que mando em mim. Não atende orientação, filho. Eu tenho um princípio que eu sigo. Um princípio muito importante que eu sigo. Eu só dou a segunda orientação a quem atendeu a primeira. Porque se a pessoa não atendeu a primeira, ela não vai atender a segunda, irmão. Eu vou perder tempo, energia, esforço. E meu tempo é uma coisa muito preciosa para mim. Não sei o seu, mas o meu é precioso. Meu tempo é uma coisa muito preciosa. Eu não gasto ele à toa, não. Sabe por quê? Porque não importa o quanto você me agrade, meu tempo nunca mais vai voltar. Eu só posso usar ele uma vez. 1 hora que eu fico com você te ouvindo, nunca mais eu recupero, nunca mais. Então eu tenho que usar direito. Eu tenho que usar bem. E é muito difícil ter sabedoria para usar bem o seu próprio tempo. Está compreendido isso? Ela faz. Em obedecendo, o milagre acontece. Depois que o milagre acontece, diz a Bíblia Sagrada que ela não é afoita como muita gente é, tá? Diz a Bíblia Sagrada que ela faz o quê? Ela volta ao profeta. Mas eu pergunto a você, não é óbvio não o que deveria ser feito? Se ela estava com dívida, agora tem uma quantidade imensa de azeite, não é óbvio que deveria colocar o azeite à venda? Sim ou não? É óbvio. Mas mesmo sendo óbvio, ela volta e pergunta a ele: e agora, o que eu faço? Segunda orientação. Aí ele diz: você vende, você paga a sua dívida e você vive do resto. E assim vai. E assim foi. E Deus abençoou. Amém, irmãos? Será que você não está sendo impedido de receber algumas bênçãos por causa da teimosia? Você pode segurar na mão de alguém? Segura aí na mão de alguém, aperte com delicadeza, mas força, sem machucar. Será que você não é uma pessoa teimosa, que está dando voltas e voltas na vida e não vai avante, porque também não atende?
não segue conselho de jeito nenhum, não segue orientação de jeito nenhum, é a pessoa turrona, cabeçuda, teimosa, não vai de jeito nenhum, sofre ali, mas não dou o braço a torcer. Buscar o marido? Ah, Jesus. Você aguarda e mostra para ele depois. Mostra a gravação depois para ele assistir, cara. Eu não disse nada, não me compromete. Olha o marido da irmã, eu não disse nada, viu? Estou aqui na revelação da palavra, tá? Mas tem gente assim, irmão, sofre, mas não muda. Então é preciso mudar, é preciso ter essa transformação, porque senão você não vai ter, sabe, a habilidade para desfrutar das bênçãos de Deus. Elas passarão por você, você não vai nem perceber, sabe? Não vai nem perceber, não vai nem desfrutar. Então é preciso ter essa orientação. Segue a orientação para você ver como sua vida vai mudar. E ela vai mudar para melhor, porque é isso que Deus quer. Amém, irmãos? Você entendeu? Então vamos aplaudir Jesus de Nazaré.